Olá pessoal, aqui para gravar mais um videozinho sobre o RPG. Dessa vez uma espécie de uma introdução para uma série de vídeos que eu pretendo gravar sobre o D&D 3.0. Quando eu for gravar esses vídeos eu vou explicar melhor, né, a finalidade pela qual estou criando eles. Já de início eu quero dizer que eu estou fazendo vídeos como esse, como outro que eu já fiz, eu vou deixar o link aqui na descrição, ou vai aparecer aqui em algum lugar, porque eu tenho, de certo modo, pessoalmente, eu tenho que ter essa responsabilidade de dar esse feedback, porque o RPG me trouxe várias coisas positivas e eu pude perceber que isso também aconteceu com os meus amigos que jogavam comigo na época. Todos eles colheram benefícios que indiretamente vieram pelo RPG. Benefícios de socialização, de combate à timidez, de questões de leitura, de certo modo um empurrãozinho aí para ir para a faculdade e assim por diante. Então eu não poderia deixar de gravar esse vídeo, eu não estaria sendo honesto comigo se eu deixasse de fazer isso. Até porque o RPG sofre com um estigma aí no mundo todo que não corresponde ao que ele é de verdade, tá? Então, eu ficaria muito satisfeito se você não desse ouvido para esses boatos e procurasse conhecer de verdade o que é o RPG, seja ele qual for, seja ele o D&D, que é o que eu mais jogo, ou seja os outros RPGs, GURPS, Vampiros, os tantos outros. Tem RPG aí até de língua portuguesa. No outro vídeo que eu fiz eu explico um pouquinho melhor sobre isso. Mas olha, para vocês entenderem um pouquinho do porquê dessa introdução aqui que eu estou fazendo, é basicamente o seguinte. Eu comecei a jogar RPG aos 13 anos de idade. Comecei com esses livrinhos aqui, ó, que é uma introdução ao Advanced Dungeons and Dragons. Tá? Esses livrinhos aqui saiu mais ou menos em meados de 1995 no Brasil. Tá? Então aqui, ó, só para vocês terem noção, esse é o livro de regras. Então, olha o quanto ele é fininho, é uma cartilha mesmo, tá? Simplificada. Depois tem o livro de monstros e tesouros, muito bem ilustrado, olha só, para vocês verem, o tipo de desenho que vem a ficha dos personagens todas aqui embaixo, e também o livro de aventuras. Estou passando aqui rapidinho porque o foco não é mostrar os livros, nem falar desse sistema específico. Depois eu vou, na série de vídeos, eu vou falar um pouquinho mais. Mas então eu comecei a jogar com 13 anos de idade. E isso era mais ou menos ali meados de 1999. Que já era tardio para essa cartilha, porque ela saiu em 1995 e já tinha o AD&D no Brasil. E aí, mas foi importante para mim começar com essa cartilha, porque ela é simplificada. Para um menino de 13 anos, por exemplo, ler um livrinho de 13 páginas, é fácil, é relativamente fácil. Não é tão fácil ler os livros de RPG, porque são regras específicas do jogo, que vão estruturar a fantasia ali que você está jogando. Então se parece até um pouco ali, com leis e normas que vão dar regras, que nem quando você vai jogar banco imobiliário, você tem que ler aquela série de instruções no fundo do tabuleiro. Só que em vez de uma instrução bem simplificada daquelas, é um livro. Então eu comecei por esse. Na verdade eu comecei com um amigo que já sabia jogar, então já facilitou, porque aí ele foi facilitando pra gente, ele já tinha digerido aquilo ali pra nós. Depois quando ele se mudou, ele deixou os livros comigo e falou: Marcelo, continua jogando com a turma aí. E aí ficou fácil para mim ler os livros porque eu já jogava, então eu já conhecia parcialmente as regras. Mas quando você se torna narrador, o narrador da aventura, é diferente. Então você tem que conhecer mais especificamente, de forma mais aprofundada, as regras. Então durante um bom tempo a gente jogou nessas cartilhas. Passado um tempo, a gente passou para a edição completa.
Então aí eu comecei a jogar, adquirir os livros, né? Então você dá pra ver aqui que é bem mais extenso. E aí as regras complexas, mais minuciosas e tudo, né? Mas é o mesmo sistema, o AD&D. Né? E esse aqui, por exemplo, o Livro dos Monstros, mesmo esquema, olha lá para vocês verem. Né? Então, as imagens ali, as fichas de cada dificuldade, cada monstro que você vai enfrentar e assim por diante. Então, esse daqui, né, tá até bem desgastadinho aqui, porque são livros antigos. A gente jogou durante bastante tempo. Então, mais ou menos ali, se eu não me engano, em 2001, né, chegou no Brasil a terceira edição. Né? Se eu não me engano, 2001, 2002, não lembro. Mas eu fui adquirir mesmo o livro, até esse daqui, ó, da terceira edição, em 2005. Tá bem desgastado porque eu uso muito esse livro, né? Então eu gosto dele desse jeito, né? Porque ele simboliza esses momentos para mim. Eu nem restaurei ele aqui, né? Claro que se ele começar a danificar, eu vou ter que fazer essa restauração. Mas o D&D 3.0 a gente jogou durante muito tempo. Eu jogo ele até hoje. Já tem outros tipos de D&D, já tem até o 5.0 que ainda não veio para o Brasil, mas eu já adquiri, eu estou lendo ele em inglês, mas por curiosidade mesmo. O 4.0 eu nem cheguei a lê-lo, ele já está em português, mas eu não... Enfim. Então de 2005 para frente, eu comecei a jogar o 3.0, né, com os meus amigos, que foi se estendendo, e esse contato com o RPG me trouxe muitos benefícios, né? Então eu queria compartilhar esses benefícios com vocês. Você pode dar uma olhadinha ali atrás, você vai ver uma série de livros de literatura. Eu devo muito ao meu contato com a literatura ao RPG, né? Então eu não gostava muito de ler antes dos meus 13 anos de idade, então eu não tinha encontrado o prazer na leitura, até conhecer esse amigo meu que foi me mostrar o RPG, e logo ele me apresentou um livro que era uma adaptaçãozinha bem fininha da Odisseia, e aquilo eu gostei demais, eu fiquei, né, maravilhado com aquele tipo de narrativa. E depois eu comecei a procurar outros do gênero. Eu fui ler, né, a história do Rei Arthur e a Távola Redonda, tudo adaptações, né? E depois eu fui ler também a adaptação, não, esse não era adaptação não, mas era um livrozinho de bolso do Édipo Rei. E isso foi, de certo modo, complementando o meu modo de entender esse universo do RPG, porque o RPG que eu jogava era medieval, né? Até eu entrar em contato com a obra que me fez apaixonar por literatura, que é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, tá até bem amarelado aqui as páginas, né? Na época que eu lia, que eu estava lendo ele, eu trabalhava numa loja, né, em Tupaciguara, e aí eu levava ele para a loja, e o local era numa esquina que ventava muito, ficava muita poeira em cima do balcão, e logo foi acontecendo isso, mas foi assim muito intenso para mim essa leitura, né? Aqui está a trilogia, né? Tá os 3 livros aqui, mas uma literatura como essa foi consequência desse contato com o RPG, né? Com o Dungeons and Dragons, né? Outra literatura, né, que eu busquei a partir do RPG esse daqui, que é uma trilogia. Eu peguei só um aqui, os outros estão aqui na estante, mas esse aqui é uma série de livros da Dragonlance, que é Os Dragões do Crepúsculo do Outono, que são pessoas que jogavam RPG, que jogam, acho que até hoje, e decidiram escrever um livro da história deles. E é muito bacana, inclusive existe a campanha de RPG Dragonlance, né? E aí, assim, vieram várias ideias para
ambientar as minhas aventuras, né, sobre RPG, todas vindas da literatura, né? Outra leitura que eu fiz é o Angus, né, As Cruzadas, que é uma série também, né, do Orlando Paes Filho, que é brasileiro, e inclusive esse daqui, né, com ilustrações belíssimas, né, tipo, imagens belíssimas, e ele tem um RPG dele, né, um RPG específico dele. No outro vídeo que eu já fiz aí, eu falo um pouquinho, né, dos tipos de RPG que existem vários, existe RPG até de língua portuguesa, né? Eu fiquei assim, maravilhado com isso. Mas enfim, esse vídeo que eu estou gravando aqui, ele tem a finalidade de falar para você o quanto me fez bem enquanto modelar a minha personalidade, o RPG, desde o conversar com as pessoas, falar, né, a oratória, narrar algo, contar algo, a socialização. Eu era muito tímido, isso me propiciou, né, uma oportunidade que eu digo que é ímpar, né, de me socializar e vencer essa barreira da timidez, né? Então, além do contato com o universo da literatura, isso consequentemente me empurrou para um interesse pela vida acadêmica, né? E eu percebo que esses benefícios também foi gerado na vida dos meus amigos, que na época jogavam comigo, né? Então hoje a maioria deles são formados em algum curso, né, de nível superior. Alguns são advogados, outros formados em medicina, tem amigo da época que é formado em arquitetura, outros que é em engenharia, né? Outros se tornaram professores e assim por diante. Então, e todos eles até hoje são jogadores de RPG. Então, eu não consigo perceber na vida dessas pessoas, de todas as pessoas que eu conheci, que jogaram comigo, que já, de certo modo, que jogaram com outras pessoas que eu conheci, eu não consegui perceber malefícios, né? Então, infelizmente, é um preconceito que é disseminado, né? É uma imagem errônea, né? Devido a alguns incidentes que aconteceram, olha, não dá para usar como parâmetro, porque a gente tem incidentes dentro de escolas, né, de pessoas nos Estados Unidos que entram dentro de uma escola atirando, e aí eu não posso dizer que a escola é uma coisa ruim porque alguém chegou lá e fez isso, né? Aconteceu recentemente no Brasil algo assim. Eu não posso dizer que uma escola particular é ruim porque aconteceu um episódio assim numa escola particular. Então, eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês, porque esse contato com esse universo me fez muito bem, me possibilitou momentos assim de muito prazer, de muita satisfação, sabe? Eu tenho amigos que são amigos para a vida inteira que eu fiz, né, jogando partidas de RPG. E infelizmente, por trazer o nome jogo, as pessoas tendem a pensar coisas negativas, pensa que é coisa de aposta e não tem nada a ver, porque não tem nem jeito de se apostar. É um jogo cooperativo, né? Ele é um jogo de imaginação, ele é teatral, ele exige de você leituras, exige de você cálculos, né? Noções, né, de universos fantásticos. Então logo você precisa ler uma obra, né, desse gênero ou assistir filmes desse gênero para poder criar melhor o seu personagem, né? Eu fui buscar esse tipo de literatura, eu fui ler As Mil e Uma Noites, eu fui ler as histórias do Rei Arthur, né, As Brumas de Avalon, eu fui ler, por exemplo, né, os Irmãos Greens, as Fábulas de La Fontaine, tudo isso, né, desde de literatura oriental como Lao Tse, né, e tantas outras coisas coisas que eu poderia tirar, né, alguma saber popular, alguma coisa para agregar e criar valor ali dentro de uma partida, né, que eu estava narrando ou que eu estava jogando,
né? Recentemente eu criei um personagem no jogo de um amigo meu, que é inspirado no livro Terra Sonâmbula, que é um livro belíssimo que eu li recente e que tem alguns personagens africanos chamados de Naparamas. E aí eu inspirei um personagem meu, né, nesses Naparamas. Então a gente vai trazendo valor e compartilhando esses valores, né? Então isso é uma riqueza sem tamanho. E uma das coisas que me motivou, por exemplo, a estar fazendo esse vídeo aqui agora, além de estar preparando essa série de vídeos que logo eu vou apresentar para vocês, foi esse livro daqui, ó, que se chama Dados e Homens. Esse livro aqui, ele foi reavivando em mim coisas que eu vivi, desde as dificuldades de, por exemplo, encontrar lugares para poder jogar RPG, porque às vezes tinha preconceito das famílias, os pais eram muito religiosos, e aí eles pensavam que o RPG tinha alguma ligação com coisas satânicas, ou com coisas, não sei, né, coisas místicas, e não tem nada a ver, né? Então, se você quer ter uma noção, por exemplo, do que é o D&D, assista aquele desenho, Caverna do Dragão, é basicamente aquilo lá, né? Um grupo de heróis tentando, de certo modo, salvar um vilarejo, salvar uma princesa, uma donzela, alguma coisa desse jeito, mas é claro que bem mais desenvolvido, bem mais elaborado, não descuidado do jeito que eu estou falando aqui agora, né? Então, mas aos pouquinhos essas famílias foram entendendo que não tinha nada a ver, e tá todo mundo aí hoje, Vivinho da Silva, inclusive eu, né? Eu já tenho mais de 17 anos que eu jogo RPG e nunca me influenciou a coisas negativas, senão eu não estaria fazendo esse vídeo aqui, porque eu sei do peso de um vídeo no YouTube, né? Embora eu tenha poucas pessoas que seguem aqui o meu canal, mas mesmo assim o vídeo está circulando aí. Então, esses reflexos positivos que eu tive, que eu pude perceber na vida de amigos meus que hoje, né, são bem-sucedidos aí na vida, independente do caminho que eles trilharam, né? Tipo, que se é da medicina, se é da educação, se é da engenharia, da arquitetura, eu pude perceber esses benefícios e eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês, tá? Então, logo vai ter então uma sériezinha de vídeos aí sobre o 3.0 específico, né? Então vou explicar lá melhor. E gostaria que vocês acompanhassem lá e me dessem esse feedback. Se você for já jogador de RPG, me dá o feedback do que eu posso melhorar ali nos vídeos, né? Incrementar, acrescentar, ou então o que não está rolando, né? Vai me dando esses toques aí, tá? Eu faço isso por hobby, tá? Eu não faço, não é o meu trabalho, eu tenho a minha profissão, né? Isso daqui para mim é um passatempo e é uma devolução de uma coisa que foi benéfica para mim, tá? Então, obrigado por assistir a essa introdução aí do que virá pela frente. E se quiser deixar comentário aí embaixo, manda ver, que assim que eu for tendo tempo eu vou respondendo aos pouquinhos, tá? Então um grande abraço para todos vocês e a gente vai se falando. Até a próxima.